Cobrou por fora da atenção. Olha, eu me sinto um cara privilegiado, né? Até porque quando o Dr. Horta chegou no Fluminense, já estava há um ano. Montou-se a máquina de 75, depois 76. Foi o melhor clube que eu joguei na minha vida, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele durante 3 anos. Uma dedicação total do presidente Horta, porque não era o nosso presidente, ele era mais um pai, um conselheiro. Nos ajudou dentro e fora do campo. E por isso formamos uma família muito interessante dentro do Fluminense. As pessoas podem até ficar chateadas, mas ó, eu acho que na história do Fluminense foi o melhor time que eu vi, que eu joguei, não sei se vou ver outro. O Horta foi muito importante para todos nós. Uma mentalidade totalmente diferente do dirigente de hoje e daquela época. O Horta foi para a gente um exemplo de ser humano para ajudar um jogador de futebol. Queríamos todos nós hoje ter 24, 25 anos para ser dirigido outra vez pelo Horta. Quem marcou o terceiro numa jogada de Paulo César. Começa com a sua ousadia de ir buscar o Rivelino. Tinha sido contratado pelo Olympique de Marseille durante a Copa. O Riva voltou para o Brasil. Perdeu um campeonato pelo Corinthians contra o Palmeiras 1-0. Isso em 1974. Saiu praticamente escorraçado. A inteligência do Horta, a ousadia, a perseverança de ir a São Paulo, conversar com a Maísa, trazer a Maísa para o Rio, enfim, começou aí. Aí, 2 anos após, 1 ano após, o Fluminense está disputando um torneio em Cavigal, sub-20, eu estava de bobeira em Marseille, era no time brasileiro, eu queria falar um pouco de português, peguei meu carro e fui para Nice. Não conhecia Horta, não tinha mínima identidade, nada com ele. Foi uma pessoa que me cativou, me contagiou, e a partir desse momento surgiu uma amizade entre a gente e fez a minha cabeça, eu fiz a cabeça do presidente do Olympique de Marseille e me trouxe para o Fluminense. Em seguida, ele trouxe o Didi, aí, onde tudo começou. Primeiro, pela inteligência do Didi, um dos maiores jogadores de futebol do Brasil e do mundo, que não admitia que o time dele desse chutão, que se fizesse da bola, desse pontapé, que errasse passe. E começou nas Laranjeiras. A gente treinava, fazia coletivo, na primeira máquina. Ele, Cafuringa, eu, Manfrini, Gil, Cafuringa, eu, Manfrini, River e Mário Sérgio. Toninho, Silveira Assis e Marco Antônio. E a gente fazia coletivo, ele trazia ou o time reserva ou o time de juvenis, que já tinha Pintinho, Kleber, Edinho, para testar quem ele precisasse. E uma coisa que marcou a gente, o time do Fluminense era daqueles times que tinham o futebol da eficiência, da época de Zezé Moreira, um futebol pragmático, um golzinho aqui, um golzinho ali. E no nosso time, ele começou, a prioridade é a bola. Então a gente não pode dar a bola para o adversário. Então ele parava o treino, começa tudo de novo, minha defesa não pode dar chutão, não pode dar carrinho, não pode se desfazer da bola. E a gente foi aprimorando, todo mundo sabia jogar. E começou aí o encantamento. Ganhamos Campeonato Carioca, Campeonato Taça Guanabara, perdemos uma semifinal para o Internacional, com uma fatalidade, não existia ponto corrido. E o segmento continuou, veio no ano de 76, o Horta fez o primeiro troca-troca, aí a segunda máquina foi o Renato, Carlos Alberto, Miguel Edinho, Rodrigues Pintinho, PC Rivelino, Gil Doval e Dirceu. Que para mim é a melhor máquina, para mim. Para o Rivelino não, porque o Rivelino gostava de um cara que fizesse 1-2 com ele, que era o caso do Manfrini. E no nosso tinha o Doval, que além de saber jogar, fazia muito gol, mas era um pouco egoísta. Mas o encantamento, ela começou com o Didi. E com esse time começou, meteu 5 no Palmeiras, 5 no Guarani, 5 no Botafogo. A gente foi goleando todo mundo, torneio de Paris, Tereza Herrera. Independente de termos perdido 2 semifinais, a torcida do Fluminense criou um hino, né? Com Rivelino e Paulo César é covardia e companhia, é covardia. Com Rivelino e Paulo César é covardia. Acho que essa é a melhor resposta em relação à máquina.
Agora, imagens do desfile dos jogadores para comemorar o título no centro do Rio. Festa organizada pelo presidente tricolor, Francisco Horta. Quando eu cheguei no Fluminense, eu era o melhor ponta esquerda de Três Rios. Mas eu encontrei no Fluminense o melhor ponta esquerda de Campos, de Itapiruna, de Magé. E eu tinha que criar um diferencial para ficar. E o diferencial que eu fiquei para ficar foi a forma física e esses profissionais do nível do Parreira que me possibilitaram ser um jogador moderno para a época, vamos dizer assim. Tem até um lance que eu não esqueço na minha vida, as coisas que marcaram muito a minha carreira. Um América e Fluminense chegaram a bater um lateral por Flecha. Porque era assim, Flecha contra Marco Antônio, era o lateral contra o ponta. Quando bateram o lateral pro Flecha, eu dei o primeiro combate. Aí o Flecha virou pra mim e falou assim, porra, vai pra lá, cara, que é eu contra o Marco. Então, naquela época era lateral versus ponta. Eu, o Dirceu e algumas cobaias que corriam o campo todo, nós éramos o intrometido da jogada. Então nunca esqueci isso. Sai pra lá que é eu contra o Marco. Então, depois, hoje, ninguém tem mais posição, mas foi muito bacana. Porque eu tinha que jogar, porque o time era Zé Mário e eu marcávamos, para Paulo César, Rivelino, Gil e Manfrini e Mário Sérgio poderem fazer a arte dele. Mesmo na máquina tricolor, alguém tinha que marcar, né? E eu e Zé Mário marcamos. E para piorar a coisa do adversário, no segundo tempo subiu 2 plaquinhas. Assim, quem tá cansado? Entrava Kleber e Pintinho para acabar de roubar com os adversários. Bem, a máquina não foi só os resultados que a gente conseguiu. Foi a família que foi criada. O Dr. Horta, junto com outras pessoas também ligadas ao Fluminense, fez com que o time funcionasse como uma família. Todo mundo era amigo, todo mundo torcia para o mesmo lado. Então eu achei que assim, foi um marco na minha vida, né? Eu sou tricolor, mas como profissional a gente defende a equipe que nos pagava na época. Então o Fluminense para mim foi o momento. Né? Com Rivelino, Paulo César, Dinho, Silveira, então Félix, para mim foi um momento muito mágico naquela época. Se ele não tivesse existido, acho que muita coisa da história do Fluminense não teria acontecido. Ele estava na frente do tempo e pelas atitudes dele, por toda a ideia que ele tinha sobre o futebol, ele dinamizou o futebol do Rio de Janeiro. Foi bom para o Fluminense e para os outros clubes do Rio de Janeiro. Naquela época do troca-troca, ele dinamizou o futebol do Rio de Janeiro. Eu acho que ele foi aquele presidente que foi o divisor de águas, antes do Horta e depois do Horta. E dá esse prazer de eu poder jogar no Fluminense depois de ter começado, iniciado e jogado em várias posições realmente. E em todas as posições que eu joguei, infelizmente eu fui campeão. Mas o que mais me marcou, além de 80, devido a todo um grupo em que foi criado dentro do Fluminense, isso me marcou muito. 80, 90% dos campeões de 80 fomos criados dentro do Fluminense. Nós temos essa marca, nós carregamos esse carinho. Isso daí jamais vai apagar. Quem não souber, que procure através da história. Mas a outra grande alegria e foi realmente ter podido jogar na máquina. E o Horta nos proporcionou isso. Zé Mário, bom lançamento, atenção para sair o gol da Gil. As pessoas dizem que a gente tem nostalgia, saudade. Eu tenho muita, porque ali se constituiu uma família muito grande, né? Grupo de pessoas de situações diferentes, índole diferente. E o Horta conseguiu colocar entre nós uma família. E essa família rendeu frutos. A única tristeza que a gente tem é que a gente não conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim as conquistas de Teresa Herrera, de torneio de Paris, bicampeonato carioca, torneio do Chile, torneio da Espanha, Vila de Madrid, torneio de Paris, ganhamos tudo. Infelizmente não conseguimos o brasileiro, mas são coisas do futebol. O Horta foi muito importante para a gente e para o Fluminense. Os times brasileiros que viajavam eram Santos e Botafogo. Eu joguei no Botafogo, que era um Telefogo, dos anos 66 até 1972. Nem no Flamengo eu cheguei a viajar tanto. E no Fluminense nós fomos 2 torneios de Paris, criados por um dos melhores amigos meus, que é o Daniel Ester, designer de moda, fundador do PSG. Na primeira a gente já encantou o mundo, perdemos uma final nos pênaltis. No segundo ele convidou a gente de novo e nós pegamos a seleção da Europa com Banks, Sorbier
Kroll, Mário Tresor, Bossis, Willy Bremer, Van Henningen, Rosenbrigge, Kevin Keegan, Jordan e Six. Metemos 5-1 nos europeus e trouxemos o troféu, né, Torre Eiffel de Paris para o Fluminense. E a partir daí esse time começou, Tereza Herrera, Tasso Ringues. No último ano do exercício dele como presidente, na Assembleia Fluminense o estatuto não permitia que os presidentes pudessem, né, se reeleger como pelo segundo mandato. Eu acho que foi já falei isso para ele várias vezes, ele nunca deveria ter se desfeito do terceiro time do Fluminense. Aí foi onde acabou tudo. Mas esse time, pelo futebol encantador, mágico, né, até hoje, você fala que é um dos maiores times do futebol brasileiro, junto com o Botafogo, Santos, Cruzeiro e o Flamengo de Zico. Foi um momento tão especial na nossa vida que eu lembrei que na véspera dos jogos, o time do Fluminense concentrava no Hotel Nacional. Em toda a véspera de jogo nós íamos assistir uma peça teatral. Eu perguntei ao Dr. Horta, quem deu essa ideia? Ele falou, foi o Domingos Bosco, o supervisor. Nós assistimos sempre na véspera uma Fernanda Montenegro, um Valmor Chagas, uma Marieta Severo. Então eu acho que nós íamos buscar inspiração para jogar daquele jeito, né, que a máquina jogava. A inspiração vinha sempre no sábado à noite, que nós assistíamos peças. Um grupo bem administrado na época, tá? E tanto que nós estamos homenageando um dos maiores presidentes que um clube de futebol brasileiro já teve, Francisco Horta, juiz federal na época, juiz, além de ser humano excepcional, bondoso, carinhoso, humano, né, solidário. E a gente nós tínhamos, além da afinidade que eu tinha com o Rivelino, quando se tem um grupo desse, podia pintar, de repente, ciumeira, que rola inveja, porque um ganha mais, ou tem mais prestígio, tem mais nome. Isso entre nós realmente não existia. Era um negócio que nós tínhamos uma afinidade desde a seleção brasileira. Deixou muitas recordações e boas recordações. Mas os dois grandes jogos que a gente pode lembrar foi a final com o Vasco de 76, que o Fluminense foi campeão, gol do Oval. E o jogo apesar do Fluminense não ter vencido o jogo, mas aquele jogo do Corinthians, que foi o grande jogo, que até hoje é lembrado como aquela invasão corintiana no Maracanã, que para mim foi um grande jogo. Infelizmente o Fluminense não foi para a final, mas a gente recorda sempre como um grande jogo daquela época da máquina do Fluminense. Eu fraturei o dedão do pé na sexta-feira, contra o jogo contra o Bayern de Munique, jogou o Cafuringa no meu lugar. E por sinal fez uma grande partida. Deus o tem em bom lugar, Moacir Fernandes, popular Cafuringa. Eu acho que um jogo histórico para a história do Fluminense, que naquela altura não existia publicidade na camisa, e colocamos o Mobral na camisa, né? Era uma alusão ao movimento brasileiro, né? Foi um jogo histórico que eu não participei. Agora, os torneios que jogamos, se for falar aqui, tem vários jogos importantíssimos na carreira nossa. O jogo do Rivelino na contra-ataque. Gil. Olha a penetração do Fluminense. Atenção, a chance é boa. Agora! Guardou! Manfrini! Eu acho que toda vez que a gente jogava pelo Fluminense era sempre uma grande atuação, porque jogar com aqueles jogadores que tinham na época era uma seleção brasileira que eu tive o privilégio de fazer parte. Então eu acho que todos os jogos foram grandes recordações e a gente tem que guardar aquilo com muito carinho, porque foi uma época de ouro do Fluminense e do futebol brasileiro. Rivelino, virou, guardou Rivelino. Olha, porque eu sou um cara que vim da arquibancada pro campo, sabe? Eu tive o privilégio de jogar no meu time de coração. Eu no colégio desenhava a camisa do Fluminense e o Fluminense me deu essa chance de eu vestir meu manto. E a ficha caiu de verdade quando eu fui pro Flamengo. O presidente Horta me trocou, na época eu briguei com ele. Eu falei, pô presidente, tô aqui há 7 anos, agora que eu sou titular você me manda pro Flamengo. Mas só mais tarde eu vim entender a grandeza do seu ato, né? O Horta estava pensando nas finanças do Fluminense. Ele mandou 3 jogadores para o Flamengo, 3 para o Vasco, 3 para o Botafogo. Se desfez em um só momento de 9 atletas titulares. E mesmo assim ele foi bicampeão carioca e mais, com um recorde de renda de toda a história do futebol carioca. Eu, em 76, que eu fui trocado, eu participei de um Vasco e Flamengo com 174.600 pessoas. Até hoje, o 5º maior público da história do Maracanã. Então, foi um campeonato que todos os times ganharam dinheiro, puderam pagar suas contas. E anos depois que eu encontrei com o presidente Horta e nos abraçamos. E ele falou assim, você me xingou, você reclamou,
Você fez o que você tinha que fazer como tricolor. E eu fiz o que eu tinha que fazer enquanto presidente de um clube que precisava acertar suas finanças. Hoje nós somos grandes amigos, eu estou muito feliz de estar nessa festa dele e devo também, como tricolor, respeitar. Dos meus 4 filhos, 3 são Flamengo e eles têm muito orgulho de eu ter passado no Flamengo. E eu tenho muito orgulho também de ter vestido durante um ano a camisa do Flamengo. E você aprende na vida que seria do Fla-Flu, né? Se todos fossem tricolores, se todos fossem Flamengo. Então a gente aprende com a carreira a conviver com essas outras camisas e respeitar sempre o adversário. Então estou muito feliz de estar na festa. Grande abraço para você, presidente. Que você dure muitos anos e dê seu exemplo para que outros presidentes sigam o teu trabalho, o teu carinho e sua paixão pelo Fluminense. Bom, pelo 7 é Caporinga para o Santos. Fechou de Dionísio. Lafrini! Golaço de Lafrini! Ser fluminense não é sentir. Eu sinto o Fluminense diariamente na minha vida. Ser tricolor é genético, né? O meu avô Garcês, desde que eu me entendo por gente, já me presenteava com bandeiras, com kits do Fluminense. Meu pai também, meu pai sempre foi muito tricolor. Ele ia a muitos jogos na época de década de 70, 80 e eu acompanhei essa história do meu pai e do meu avô. A minha lembrança mais poética assim, de minha vida de tricolor foi na decisão do estadual de 85, quando eu vi o meu pai e meu irmão indo para o Maracanã, assistir Fluminense e Bangu. A gente morava no Grajaú, né? Meu pai entrou no carro, meu irmão entrou no carona, o meu irmão desfraldou a bandeira e o carro partiu com a bandeira tremulando, né? O Fluminense foi campeão. É a coisa assim mais singela da minha infância assim, de tricolor. Em 85 isso, com apenas 6 anos. Paulinho, limpa bem pro meio, toca pra área, Romerito, demorou demais, tocou, vai entrando, gol! Falar sobre o Fluminense, produzir sobre o Fluminense, é uma válvula de escape. Eu acho que é uma satisfação. A gente escreve por pulsão, por prazer. Na verdade, a gente não tem muita preocupação de falar do jogo. A gente fala de sentimento. Quando a gente fala do Fluminense, a gente fala da emoção que é ser tricolor, da paixão tricolor. Então, quando eu vou lá sentar 2 da manhã no meu computador para fazer a minha redação sobre o jogo, geralmente já é uma coisa movida por paixão. Eu não estou muito preocupado em dizer para o leitor se o esquema tático do Cristóvão foi acertado naquele dia ou não. Até posso falar, mas a principal mensagem que eu passo é a paixão de ser tricolor. Eu acho que isso faz do blog e dos livros, enfim, uma coisa prazerosa, né? Uma coisa querida. O livro O Engenheiro e a Esfinge, 80 anos de Francisco Horta, um presidente eterno do Fluminense, ele reúne depoimentos que o Francisco Horta deu para mim na última década. Eu vi que tinha um material bastante para poder produzir um livro. Nós nos reunimos algumas vezes em cenários bacanas do Rio, como o Palácio do Catete, o Parque Guine, onde eu estou gravando essa entrevista, o Museu da Imagem do Som, a casa dele. E ali eu vi que tinha muitas histórias que não haviam sido publicadas em livro, algumas inéditas, né, que ele nunca tinha contado. E não só sobre a máquina, porque as pessoas associam muito o Francisco Horta à máquina, mas ele, antes de ser dirigente, ele já era um juiz muito respeitado, né? Eu costumo dizer que ele se popularizou através do futebol, mas antes mesmo de ser dirigente, ele já era um juiz muito conhecido e muito respeitado. Quando eu percebi que tinha um material bastante para publicar um livro, não hesitei em fazê-lo. Escolhi 2 amigos
ligados ao Francisco Horta, não diretamente, mas cujos pais eram ou conhecidos ou fãs, Luiz Alberto Cosseiro e Paulo Roberto Andel, para fazer o prefácio e o pós-fácio. E fiz uma introdução, em que eu contava como eu conheci, o conheci, enfim. E eu acho que é bacana por isso, porque foge ao convencional, não é um livro sobre a máquina, é um livro em que ele fala aspectos da vida, coisas singulares que ele nunca tinha contado. Ele fala um pouco sobre espiritualidade, que ele fala que crê em vida após a morte. Eu nunca tinha ouvido o Francisco Horta falar sobre essas coisas, sabe? Era só sobre Rivelino, Paulo César Caju, a máquina, o Torneio de Paris. Então isso foge ao convencional e faz do livro aprazível, gostoso de se ler. Você pode ler o livro em 2, 3 horas, se deliciar por um tempo e conhecer um Francisco Horta que você ainda não conhece. Convivo com uma parte do Dr. Horta extremamente humanística, que busca mais do que nunca reestruturar e reconstruir a Santa Casa para atender aos menos favorecidos. Esse é o Horta que tanto fez pelo Fluminense, tanto faz pelo nosso país, tanto na área futebolística, esportiva, mas especialmente na área humanitária, na área social, uma contribuição infindável. Gostaria de parabenizar o Fluminense por ter o Horta e o Horta por ser do Fluminense. O próprio trabalho dele já disse quem ele foi. O nosso presidente do troca-troca, da máquina tricolor, de 75, 76, né? E o Horta sempre foi uma pessoa muito dedicada ao Fluminense. É o presidente emblemático da história do clube. É o presidente que trouxe uma revolução para o Fluminense. E mais do que isso, nos anos de 1975 e 1976, o Fluminense se tornou o clube de futebol mais famoso do mundo, graças ao empreendimento desse homem. De modo que aos 80 anos, com extrema lucidez, saúde, vivíssimo e muito bem, feliz com a vida, é fundamental que ele receba essa homenagem em livro, uma vez que o livro lançado hoje fala de coisas diferentes da vida do Dr. Horta. O Francisco Horta sempre foi muito generoso. Eu sempre digo que ele é um homem altruísta, bom, humanista. Então ele jamais se recusa a atender uma solicitação. Eu pedi a ele que escrevesse o prefácio do meu primeiro livro. Ele fez muito mais do que isso. Ele simplesmente sentou ao meu lado e lá ficou por horas, atendendo a todos. E a modéstia, né? Porque muitas pessoas não me conheciam naturalmente e quando viu o Dr. Francisco Horta pediam que ele assinasse o livro e ele se recusava dizendo que primeiro o autor. Ele teve um trabalho enorme para escrever esse livro. Por favor, passe primeiro para o João, depois eu assino o livro para você. Então ele, por esses pequenos gestos, por essas delicadezas, nuances, que eu acho Francisco Horta um ser humano excepcional. Acho que o que mais me emocionou não é bem o que ele falou, mas é o que ele é. Eu falo isso com muita sinceridade, eu acho ele um ser humano excepcional. Eu costumo dizer que ele é um entusiasta da vida. Ele faz questão absoluta de levar uma palavra amiga a alguém, não deixar, ele valoriza as pessoas. Ele usa o lema do Rotary Club, que é dar de si antes de pensar em si. É muito legal, né? Dar de si antes de pensar em si. Ele fala, eu sou doação, João. Eu me dedico ao ser humano. Eu não hesito em ajudar o próximo antes de pensar em mim. E isso faz dele um cara incrível. Eu queria citar Guimarães Rosa, né, que costuma dizer que um homem não morre. Na verdade, a gente quando parte dessa para melhor, a gente fica encantado, né? Presidente do clube em 75. A gente está falando dele aqui em 2014, são 39 anos, 4 décadas depois, já dá a dimensão da grandeza do Francisco Horta, que é um ser humano raro. Ele é uma pessoa muito especial. O presidente Francisco Horta, seu homem encantado.